Pessoal, o ministro Luiz Fux surpreendeu a todo mundo ao ir contra a prisão e a censura de Jair Bolsonaro. E, de quebra, ainda humilhou Alexandre de Moraes. Isso mesmo. Uma reviravolta histórica, você não vai acreditar. E se você acha que é só isso, segura aí. O ministro Flávio Dino passou vergonha e Donald Trump está na cola dele, acompanhando cada movimento e pressionando de fora. Uma situação internacional que ninguém esperava e que pode mudar tudo aqui dentro. Enquanto isso, a censura e as ameaças contra Bolsonaro seguem no radar. Donald Trump está olhando tudo lá de fora. Mas o que o STF, dividido, e figuras como Fux assumindo posições firmes, o jogo político está mais tenso do que nunca. Então, você quer ficar por dentro de cada detalhe dessa crise e entender os bastidores e ver quem está realmente no controle? Fica comigo até o final e veja os vídeos que eu vou mostrar para vocês aqui, porque o que vem por aí vai mexer com o Brasil inteiro. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui. O ministro Luiz Fux vai contra a prisão e contra a censura de Bolsonaro em uma decisão brilhante e humilha Alexandre de Moraes. Para tudo que você está fazendo aí, porque o que você vai ver agora é incrível. Fux se levantou contra a perseguição de Bolsonaro na ação do golpe. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Então bora lá, direto ao ponto. Olha aqui a manchete que saiu no Poder 360, que coisa mais linda. Não há provas de risco de fuga de Bolsonaro, diz Fux. A decisão do ministro Fux só tem 5 páginas. E agora eu vou mostrar para você os melhores trechos e como que o Fux, simplesmente seguindo a Constituição e a lei, ele obliterou, ele humilhou Moraes. E lá no final eu tenho um presente para você. Eu vou te mostrar como que a esquerda, a militância de redação, já estão aí arrancando os cabelos e ficaram possessas com essa decisão do Fux. Bora então para a decisão. E a primeira coisa que o Fux desmonta na decisão é a alegação de Moraes de que Eduardo e Jair Bolsonaro querem ou podem interferir no julgamento da ação do golpe, diretamente ou por meio de Donald Trump. Como o arquivo é PDF, eu não consigo ampliar muito aqui para você na tela, mas não se preocupe que eu vou ler para você enquanto eu mostro aqui a decisão. Item 6. Nada obstante, a premissa de que poderia haver qualquer influência no julgamento da ação penal esbarra no fundamento básico de que o Poder Judiciário ele detém independência judicial. Juízes julgam conforme a livre convicção, em análise dos fatos, dos elementos fáticos e do direito, dos elementos jurídicos constantes em cada caso. O que o Fux está dizendo aqui? Ele está dizendo que só haveria qualquer chance de Eduardo ou Jair Bolsonaro interferirem no julgamento se os juízes não fossem independentes. Mas o Supremo é independente, então, com isso, ele derruba a ideia de Moraes de que há uma interferência no processo que possa embasar uma prisão. E aí, na sequência, o Fux avança para o segundo argumento de Moraes para as medidas contra o Bolsonaro e destrói Moraes, ao dizer que não existem provas de fuga do Bolsonaro. Olha aí no item 7. Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de condutas de Eduardo Bolsonaro, se verifica na ação penal que responde o Jair Bolsonaro que esse apresenta domicílio certo, passaporte retido, ou seja, todo mundo sabe onde ele mora, ele não pode viajar, não pode fugir, está sem o passaporte. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a PGR não apresentaram provas novas e concretas dos autos sobre qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. De sorte que não tem aqui os requisitos, ele vai seguir para as medidas, não tem aqui os requisitos para a prisão, não tem aqui um perigo de demora que o judiciário precisa agir para evitar uma fuga ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, ele desmonta, não tem os requisitos das medidas do Moraes. Bravo, ministro Luiz Fux! Bravo, palmas, gente, é emocionante. Se você também gostou, vai deixando o seu like para mais gente ver que ainda existem juízes em Brasília, ainda existe um juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. É emocionante a gente ver que a gente ainda tem isso, é de arrepiar. E ao derrubar a interferência no processo e o risco de fuga, o Fux derruba o fundamento da prisão. E ao derrubar o fundamento da prisão, o Fux derruba de uma vez todas as medidas impostas a Bolsonaro, porque elas são todas medidas alternativas à prisão, ou seja, você só pode impor essas medidas, como não poder falar nas redes sociais, usar a tornozeleira eletrônica, não ir para a embaixada, você só pode usar isso quando você tem fundamento para prisão. Só quando tem fundamento para prisão é que, diante das peculiaridades do caso, você substitui a prisão por outras medidas menos gravosas, menos fortes. Então, se cai a razão para prender, cai o embasamento de todas as outras medidas, seja restrição de rede social,
tornozeleira, proibição de falar com o filho, tudo cai. E se você ficou tão feliz quanto eu com essa decisão aqui do ministro Fux, senta o dedo aí no like com força e bora agora pro último prego no caixão da humilhação de Moraes com o item 8. Destaque-se que parte das medidas cautelares impostas, consistentes no impedimento prévio e abstrato de uso de meios de comunicação indicados na decisão, ou seja, a proibição de uso das redes sociais, confronta-se, choca-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Gente, o título desse parágrafo aí deveria ser Como acabar com Alexandre de Moraes com apenas 4 linhas, por Luiz Fux. É brilhante, ministro Luiz Fux. O melhor de tudo é a simplicidade e elegância do argumento. Uma simples lembrança de que a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, não tem como impedir o Bolsonaro de falar nas redes sociais. E aí o Fux vem com outro argumento constitucional matador para fechar na sequência. Ele diz, olha, ainda que coubesse impor medidas cautelares ao Bolsonaro, essas aí que foram impostas são totalmente desproporcionais. Parece aquelas penas do pessoal do 8 de janeiro, aquelas penas de 14, 17 anos. O Supremo entra em modo loucura quando ele quer julgar esses casos. Olha aí o que o Fux diz. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que autorizariam esse tipo de medida a ser imposta aí contra o Bolsonaro. Ou seja, resumo de tudo isso. Resumo. O Fux diz que não tem interferência em processo. Diz que não tem risco de fuga. E que, portanto, não tem qualquer fundamento para prender ou para medidas. E ainda diz que a proibição do uso de redes sociais viola a liberdade de expressão e que as medidas impostas, se coubessem, que não cabe, mas se coubessem, são desproporcionais. E o Fux fecha dizendo que, do modo como Moraes decidiu, há um julgamento antecipado. Aqui, ó. Pode-se revestir a decisão de um julgamento antecipado do modo como foi decidido. Finge a surpresa. Afinal, já condenaram o Bolsonaro, né? Gente, curte muito, curte mesmo, se você ficou tão feliz quanto eu com essa decisão, com essa notícia aí que veio a partir do Luiz Fux, e deixa aí o seu comentário do que você achou. Mas antes, como eu te prometi, antes de encerrar, olha como que a militância de redação ela ficou possessa com o Luiz Fux. Olha aí. Fux vota por manter seu visto para a Disney e vira herói do bolsonarismo. É porque na democracia do Supremo e da lua de mel com o governo Lula, não pode ter divergências no Supremo, né, Leonardo Sakamoto? É isso, né? Ninguém pode divergir do plano de condenar Bolsonaro rasgando o direito penal, rasgando o processo penal, rasgando a Constituição. Ah, é muita cegueira, é muita militância. A questão não é se o Fux divergiu ou não. A questão é quem que tá do lado da Constituição, quem que tá? É o ex-advogado de Lula, o Zanin? É o ex-ministro de Lula? É o Dino? É o Moraes que está em guerra com o bolsonarismo, que viola a Constituição todos os dias? Ou quem está do lado da Constituição é o Fux, o juiz de carreira? Nossa, gente, que pergunta difícil para o militante, né? E ele tem que ficar tentando imaginar um motivo por trás do Fux. É para manter seu visto para Disney. Olha quanta maldade. E o Sakamoto, ele encerra o artigo dele dizendo que com o Fux a defesa da democracia fica menor. Só que é o contrário. É o único voto que está defendendo de verdade a Constituição e as liberdades contra a tirania e a perseguição. Que vexame, que vergonha dessa militância nojenta. E olha, se você tá cansado... Vocês têm noção da vergonha que o Flávio Dino acabou de passar? Que vexame. Eu, sinceramente, acho que ele acabou de superar a vergonha do Alexandre de Moraes quando teve o seu pedido de colocar os foragidos do 8 de janeiro na Interpol e quando teve rejeitado o seu pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio na justiça espanhola, dizendo que era uma perseguição política. E supera também a vergonha do Barroso, dizendo que a Venezuela é uma ditadura de direita. Flávio Dino superou todas as vergonhas. Foi um nível de vergonha pior do que quando ele foi sentar no banco e o banco caiu e ele derrubou todo mundo. Ontem Flávio Dino deu uma de grandão, o fodão. Não, eu vou acabar com a Magnitsky. A China não conseguiu, a Rússia não conseguiu, mas eu vou conseguir. Aí ele vai lá e solta uma decisão tentando enfiar ali no meio da decisão a impossibilidade de qualquer entidade brasileira financeira, qualquer empresa brasileira acatar a Magnitsky, né? Que suspensão de contas só poderia acontecer com a aprovação do STF. Cara, isso causou um rebuliço tão grande. Só para você ter uma ideia, as ações dos bancos hoje começaram a despencar de uma forma nunca vista.
os bancos entraram em desespero. Eles devem ter ligado pro Lula e falar assim, irmão, Pinguço, dá um jeito nesse jagunço seu aí, porque ele tá falindo os nossos esquemas, cara. Como é que eu vou passar? Não vai sobrar nem dinheiro aí do roubo dos aposentados desse jeito. Lula deve ter ligado pro Flávio Dino, porque não tem outra explicação. Flávio Dino vai lá e arrega vergonhosamente. Assiste aí. Gente, olha só, notícia que acaba de chegar, vou trazer para vocês uma nova decisão do ministro Flávio Dino, decisão complementar à de ontem. Contexto, ontem ele disse, basicamente, numa decisão sobre Mariana, que leis estrangeiras não podem ser aplicadas imediatamente no Brasil. Hoje saiu uma nova decisão e há um ponto aqui que ele explica, diz o seguinte, que quais são os limites à eficácia das decisões emanadas de outros países. Ele diz, referem-se exclusivamente àquelas proferidas por tribunais estrangeiros que exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional, preservada a jurisdição obrigatória de tribunais internacionais, uma vez reconhecida pelo Brasil, e os efeitos imediatos dessa decisão. E aqui ele também diz o seguinte, que a decisão de ontem não tem a Magnitsky citada oficialmente, mas tem novos pontos de contato. E aí, então, ele presta um esclarecimento, dá um recado e lembra que, por exemplo, não são todos os tribunais internacionais que não podem fazer uma decisão de aplicação imediata. Ele lembra que tribunais de direitos humanos estão, sim, dando decisões e o Brasil as aplica de imediato. Tem vários recados nisso, porque de forma ali... na entrelinha, o que ele quer dizer é que não são todos os tribunais, não é uma questão que vai inviabilizar, e sim as questões como direitos humanos e outras que realmente podem ter uma aplicação direta, essa aplicação direta vai acontecer. É um novo despacho para esclarecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ingerência o Brasil não deve aceitar e tem na Constituição essa garantia de soberania. Já outras decisões de tribunais estrangeiros que significam proteção de direitos, essas sim vão valer de forma absoluta e sem nenhum problema. Você entendeu? Tem que soltar um documento extra hoje, um despacho, para explicar que a decisão dele de ontem não falava da Magnitsky. Não é. Não, desculpa, gente, eu não estava falando da Magnitsky, não. Lembrei do Lula comemorando que pela primeira vez na história desse país tínhamos um ministro. Eu não consegui me lembrar, eu começo a tossir. Colocaram um ministro comunista no STF. Comunista arregão. É aquela coisa, né? Não se fazem mais comunistas como antigamente. Antigamente os comunistas eram os bichos duros, assim, morria pela causa. Hoje é só receber um telefonema do Pinguço que volta atrás. Que vergonha. Parabéns, Flávio Dino, você ganhou o troféu de maior vergonha da história da nossa Suprema Corte. Uma concorrência difícil, hein? Superou Moraes e Barroso.